Olá, meu nome é Guilherme Malto Rodrigues de Souza, sou aluno da Faculdade FAMIG, curso Direito, e vamos hoje apresentar um trabalho referente ao tema audiência de custódia para a disciplina de Prática Simulada 2, na qual iremos tratar de um assunto referente a um caso real ocorrido em Belo Horizonte, sendo que o réu Rodrigo Werneck Gutierrez envolvido em um acidente automobilístico. Após constatado sua embriaguez, foi preso em flagrante delito, no qual, em audiência de custódia, foi liberado mediante fiança pelo cometimento do crime pelo crime da prática de lesão corporal culposa mediante embriaguez. Para iniciar esse trabalho, nós temos que primeiramente falar sobre a Constituição Federal, na qual em seu artigo 5º está descrito que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É a primeira premissa da Carta Magna, a nossa lei superior. Além disso, ainda no artigo 5º, a gente sabe que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Nesse caso, nós temos a flagrância. Então, mediante isso, nós vamos passar agora para o Código de Processo Penal, na qual nós vamos entender os requisitos do flagrante delito, os tipos de flagrante delito. Em seu artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos que o flagrante delito é considerado que, para quem está cometendo a infração penal, ou seja, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça se presumir autor da infração, e quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Nesse caso específico, então, que nós estamos estudando, do réu preso por acidente de trânsito, nós podemos considerar que o flagrante delito dele está no inciso 2 do artigo 302, ou seja, é a pessoa presa na qual acaba de cometer um crime. Passando adiante, nós também temos que lembrar que toda pessoa presa em flagrante delito, independente da motivação, natureza, ela deve ser apresentada à autoridade judicial, na qual serão ouvidas as circunstâncias que se realizou sua prisão. Além disso, em 2019, a adição da redação dada pelo pacote anticrime ao artigo 310 nos trouxe que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do seu advogado constituído ou do membro da Defensoria Pública, ou seja, a audiência de custódia é para averiguar as razões e as circunstâncias que causaram, que motivaram a prisão em flagrante daquele indivíduo preso. Contudo, antes de 2019 e antes mesmo do pacote anticrime, essa lei era uma resolução do CNJ, a qual ela também foi retirada de uma outra lei, que foi o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. Então, esse pacto internacional foi reduzido a termo na resolução 213 de 2015 do CNJ, a qual também já determinava em seu artigo 1º que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza, deveria ser obrigatoriamente apresentada em até 24 horas a uma autoridade competente judicial. Então, agora com o artigo 310, nós temos a mesma situação. Dessa forma, após a audiência de custódia, o juiz tem algumas situações a serem analisadas. Entre elas, podemos citar aqui, que são as três situações descritas no artigo 310. Relaxamento da prisão, quando se constatar ilegalidade. Ou seja, se tiver algum tipo de ilegalidade no momento da prisão ou daquele flagrante, imediatamente a pessoa é posta em liberdade. Ele pode também converter a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, quando presentes os requisitos que serão falados mais à frente do artigo 312 também do Código de Processo Penal. Ou então, ele pode também decretar prisão preventiva quando quando essa pessoa presa já estiver sob medida cautelar
e for demonstrado que essa medida cautelar se tornou insuficiente e inadequada. Então, o juiz ele pode aumentar essa medida cautelar, transformando-a em prisão preventiva. Ou, por fim, o inciso terceiro nos diz que ele pode conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, passando adiante, nós temos que agora analisar um pouco os aspectos relacionados à prisão preventiva. A prisão preventiva, ela pode ser decretada como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, assegurando a aplicação da lei penal, ou mesmo quando a liberdade daquele preso gere um perigo para o Estado, seja dele fugir ou mesmo dele coagir testemunhas e continuar cometendo atos criminais. Do exposto, nós temos que entender que a prisão preventiva, ela não pode ser decretada de qualquer modo. O juiz, ele pode decretar de ofício, contudo, ele tem que observar o exposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, a qual nos diz que, em seus incisos, nos diz que, primeiramente, para se decretar a prisão preventiva, os crimes cometidos devem ser dolosos, punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, ou seja, a pena máxima daquele crime ela tem que ser superior a 4 anos e o crime ele tem que ser doloso. Além disso, se o réu ou o preso tiver sido condenado por outro crime também doloso, em sentença já transitada em julgado, ele poderá ser decretada a prisão preventiva caso venha a ser preso em flagrante delito por um novo crime. Os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, idoso, portador de deficiência física também podem se enquadrar na prisão preventiva devido às medidas protetivas de urgência. E por fim, no seu parágrafo 1º, nós temos a situação da pessoa que não se identifica, da pessoa que você precisa identificá-la. Então, para a identificação daquela pessoa, você pode decretar prisão preventiva. Contudo, essa prisão preventiva é um tipo especial de prisão, na qual a pessoa só ficará reclusa em sistema prisional até que seja identificada. Após isso, será colocada em liberdade imediatamente. Então, após falarmos da flagrante delito, das circunstâncias do flagrante delito, dos tipos de flagrante delito, os quais, após passado em audiência de custódia, para se determinar o motivo, a situação, a forma como essa prisão ocorreu, o juiz ele tem a decisão agora de transformar essa prisão de flagrante delito, convertê-la em outros tipos de prisão, ou então relaxar, no caso de ilegalidade, ou arbitrar a liberdade provisória. Então, senhores, o que nós podemos dizer sobre este caso do empresário que se envolveu no acidente? A gente tem que dizer que, fazendo a sustentação oral, primeiramente, este empresário, ele cometeu um crime que ele está descrito no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que é praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A princípio, quando você vai olhar a pena, ela é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos com suspensão ou proibição do direito de dirigir. Contudo, pelo caso dele estar alcoolizado, a pena ela se torna de reclusão, privativo de liberdade de reclusão de 2 a 5 anos. Então, nós temos aí agora uma situação que o réu ele passa a ter uma pena máxima superior a 4 anos, aquela já falada anteriormente como uma das características do artigo 313, inciso 1º, a qual as penas devem ser superiores a 4 anos. Até aí tudo bem. Contudo, quando nós vamos olhar, no caso, o caput do artigo 313 já diz tudo para nós. A prisão, a prática da lesão corporal culposa. Nós temos então que foi imputado ao réu a prática da lesão corporal culposa com a qualificadora do embriaguez ao volante. Então, de estar dirigindo, conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool. Então, por ser culposa, ela já não enquadra mais
nos requisitos para decretar-se a prisão preventiva. E passando adiante, nós temos também que falar sobre o que foi estipulado. Então, após essa audiência de custódia, nós já temos a certeza de que o réu ele será colocado em liberdade. Rodrigo Werneck Gutierrez, ele possui residência fixa, ele não possui antecedentes criminais, não foi condenado por outro crime doloso contra a vida, como já descrito também no inciso 2º do artigo 313, e ademais, ele não gera perigo de ordem pública, ordem econômica, ou mesmo ele não traz transtornos ou gera problemas em relação às instruções processuais que vão se desenrolar. Mediante isso, temos uma certeza de que o réu será colocado em liberdade, será arbitrado então para ele a liberdade provisória. Mas agora nós temos que falar ao final de uma coisa muito importante que é relacionado à fiança. No caso em questão, para o empresário Rodrigo Werneck foi estipulado a fiança no valor de R$241 mil. E quando nós paramos para pensar, o salário mínimo está na base de 1.210. E aí, quando a gente pega o artigo 325 do Código de Processo Penal, ele vai nos dizer os limites aos quais serão fixados o valor da fiança. A qual nós temos no inciso 1º o valor fixado de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena de liberdade seja inferior ou igual a 4 anos. No inciso 2º, nós teremos o valor de 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 5 anos. Então, nós podemos pensar o seguinte, a pena combinada ao empresário máxima, ela é de 5 anos, superior a 4 anos estipulado pelo inciso 2º do artigo 325. Então, nós temos um limite de 10 a 200 salários mínimos, não sendo razoável, no caso do empresário, cobrar-se o limite máximo, que foi o cobrado, 200 salários mínimos. Se você fizer a conta 200 salários mínimos vezes R$1.210, você tem exatamente o valor de R$241 mil, o qual foi a fiança arbitrada a ele. Ou seja, nós temos que entender então se um empresário, uma pessoa que contribui com a sociedade, que não tem antecedentes criminais, será que é razoável cobrar-se um valor tão alto de fiança? Não seria mais moderado e razoável cobrar-se um valor abaixo? Além disso, nós temos que entender que também no Código de Trânsito nós temos as situações que ensejam a não cobrança da fiança. Qual é? O artigo 301. Esse é o artigo principal que vai nos dizer e vai nos definir e qual vai subsidiar, vai orientar a autoridade judicial na questão da cobrança ou não da fiança, ao qual nos diz que o condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto atendimento integral e socorro às pessoas, às vítimas. Contudo, quando nós olhamos para o fato, para o caso, para a situação descrita até mesmo em boletim de ocorrência policial, percebe-se que as pessoas populares em volta, após o acidente, tomadas de raiva, de ódio, seguraram o empresário, seguraram o réu, o qual, por estar coagido, com medo de alguma represália, tentou fugir. Contudo, após um acidente na qual ele teve o veículo totalmente danificado e após ter ingerido bebida alcoólica, ele não conseguiria fugir, certo? Então, o que foi descrito como tentativa de fuga está totalmente sanado. Não há condições dele ter tentado fugir. Além disso, ele precisaria de socorro médico. Então, não foi oportunizado a ele chamar socorro médico para ele e nem mesmo para as vítimas, uma vez que ele foi contido, ele foi imobilizado. Contudo, com isso, foi arbitrado fiança, a qual é ilegal, uma vez que sabe-se que ele iria sim ajudar as pessoas, até mesmo porque ele iria chamar apoio médico para ele mesmo e para os demais. Então, pede-se que o réu, Rodrigo Werneck Gutierrez, após a audiência de custódia, seja colocado em liberdade
pelo já exposto aqui em relação às características e requisitos para o decretamento da prisão preventiva, e também que seja analisado o mérito da legalidade referente à cobrança dos R$ 241 mil de fiança, uma vez que foi demonstrado que em momento algum o réu se eximiu de prestar pronto atendimento integral e socorro às vítimas do acidente, sendo enquadrado então no benefício descrito no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa é a sustentação oral a qual nós vamos pleitear junto à autoridade judiciária que o empresário seja colocado em liberdade provisória sem a decretação de fiança. Esse é o parecer.